Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Vamos aqui para mais um comentário devocional da lição de número 9 para 1º de março de 2026 e que tem como tema o Espírito Santo, o Regenerador. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Meus amados irmãos, a leitura de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1 a 4. Faz parte da leitura diária desta semana, a leitura de quarta-feira, e tem como epígrafe: pela graça, somos salvos em Cristo e criados para praticar as boas obras. Meus amados, o texto é longo, são 10 versículos, nós vamos comentá-los por etapa, né? O texto de Efésios 2, 1 a 10, é uma das declarações mais profundas do Evangelho nas Escrituras, né? Nele, o apóstolo Paulo descreve a jornada do ser humano, da morte espiritual à vida abundante em Cristo, né? Então, a primeira etapa, da morte para a vida, versículos 1, 2 e 3, vamos lê-lo, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, ou da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então veja bem, da morte para a vida, éramos filhos da ira. Então Paulo começa afirmando que estávamos mortos, né, em delitos e pecados. Ele começa o versículo primeiro dessa forma, né? Aqui não se trata de enfermidade espiritual, mas de morte mesmo. Incapacidade total de reagir a Deus por nós mesmos, né? Vivíamos segundo o curso deste mundo, sob a influência do príncipe das potestades do ar, escravizados pelos desejos da carne. Essa descrição, meus amados, é humilhante, mas necessária, né? É de fato a nossa situação que éramos antes. Antes da graça, nossa condição era de perdição mesmo, e condenação, inclusive. Isso elimina qualquer orgulho espiritual. Ninguém se salva a si mesmo, né? Éramos filhos da ira, né? Estávamos, de fato, prestes a ser lançados no inferno, né? Mais interessante, os versículos 4 a 7, e aí nós temos um mas, né? Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, né? Então veja bem, as duas palavras mais cheias de esperança do texto são mas Deus, né? Ainda bem, meus amados, que existe um mas, né? Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. A iniciativa da salvação parte do coração misericordioso do Pai. Ele não reagiu ao nosso mérito, mas à sua própria graça. Ou seja, se fosse pelo nosso mérito, estávamos perdidos, né? Então ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação, meus amados, não é apenas perdão, é nova posição, é nova identidade, é nova realidade, é espiritual. Em Cristo já participamos da vitória da ressurreição. Essa vitória é certa. Glória a Jesus. Versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então veja bem, é pela graça que nós somos salvos. Este é o coração da mensagem. Graça é favor imerecido. Fé é o meio pelo qual recebemos esse presente, né? Essa graça é presente, é um favor imerecido, é um presente que Deus nos dá. Até mesmo essa fé está inserida no agir gracioso de Deus. A salvação não vem das obras, não procede do esforço humano, não pode ser comprada ou conquistada, ela é de graça e ela é um favor imerecido. Isso destrói a vanglória, né, mas toda a glória pertence exclusivamente ao Senhor. Ninguém se orgulhe por ser salvo, porque isto é um presente de Deus, é um favor de Deus. Agora, chegamos no auge do texto, né? É o versículo de número 10, que diz para o que nós fomos criados, né? Criados para as boas obras, né? O texto não termina dizendo que as obras não importam. Pelo contrário, o texto nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, somos feitura, ou seja, obra-prima, criação intencional de Deus, né? Nós somos a obra-prima de Deus. A salvação não é resultado das boas obras, de jeito nenhum, mas produz boas obras. Então, nós praticamos boas obras não para ser salvos, mas nós praticamos boas obras para ser salvos. As boas obras é resultados da nossa salvação. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Elas não são a causa da salvação, mas sua evidência. Então, as boas obras vai evidenciar aquele que é salvo. Deus já preparou essas obras para que andássemos nelas. Então, há propósito na nossa redenção. Fomos salvos para viver de maneira diferente, refletindo o caráter de Cristo no mundo. Precisamos, de fato,
refletir esse caráter de Cristo em nossas vidas. Lembre-se de onde Deus o tirou. Isso gera humildade e gratidão. Descanse na graça. Sua salvação não depende do seu desempenho, mas da obra de Cristo, né? E outra coisa, viva com propósito. Você foi salvo para manifestar boas obras preparadas por Deus. Mas outro recado para você: dê toda a glória a Deus. Da morte à vida, tudo é iniciativa divina. Aleluia. Lembre-se disso, né? Meus amados, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, nos ensina que a salvação é completamente obra de Deus e completamente transformadora. A graça que nos resgata é a mesma que nos capacita a viver uma vida que honra ao Senhor. Aleluia. Que essa verdade fortaleça seu coração. Você é fruto da misericórdia divina e instrumentos das boas obras que Deus já preparou. Amém. Oremos, portanto, ao Senhor nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem de hoje. Pai amado, que o Senhor venha fixar esta mensagem nos corações daqueles que ouviram a Tua palavra. Deus nos ajude nesta obra, Senhor, da regeneração pelo Teu Espírito, Senhor, que nós fomos comprados e criados para as boas obras. Ajude-nos a praticar as boas obras para a qual nós fomos feitos. Ó Deus bendito, e que essas obras foram preparadas para nós, para que nós andássemos nelas. Ajude-nos a andar nestas obras e refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. E muito obrigado por nos acompanhar na nossa mensagem. Se você quiser ver essas e outras mensagens, você pode acessar o nosso canal, e ali tem muitas outras mensagens que nós já dispusemos aí no canal. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos, dê-nos essa ajuda, tá bom? Um abraço a todos. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.